Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos pro segundo vídeo do dia de hoje. Não sei que dia que é hoje, acredito que deve ser dia 28, né? Enfim, ou 27. Bom, bem-vindo, né? Você que é novo no canal, você que caiu nesse vídeo de paraquedas, que não me conhece, meu nome é Luiz. E o foco no meu canal é justamente falar a verdade da palavra de Deus. Eu vou dedicar o máximo de tempo que eu tenho livre para aprender mais sobre Deus, as coisas de Deus. Acredito que é a coisa mais importante na vida do ser humano. Se vocês escutarem alguns sons diferentes e tal, eu estou num ambiente aberto, né? Provavelmente possa ser que aconteça de vocês ouvirem alguma voz, alguém conversando por fora, ou um maquinário trabalhando, porque eu estou aqui atrás tem uma construção, tem trabalhadores, mas eu acredito que vai dar bom. Bom, vamos pro que interessa, vamos pro conteúdo do vídeo, que realmente é isso que você leu, né? O que realmente mantém um cristão firme? É uma pergunta. Louvor ou palavra? Antes que isso pareça um vídeo sensacionalista, eu quero dizer para você que tanto o louvor quanto a palavra são importantes. Mas se eu pudesse escolher uma igreja que tem mais louvor e pouca palavra, ou uma igreja que tem mais palavra e pouco louvor, eu escolheria a igreja que tem mais palavra e pouco louvor. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou trazer para você aqui Bíblia. Eu vou trazer para você aqui versículos bíblicos que mostram realmente o tamanho da importância que a palavra de Deus tem. Bom, vamos começar primeiro. Eu até anotei algumas coisas para poder fazer esse vídeo, para poder realmente ajudar você jovem que está perdido, tá? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que a fé, ela só acontece, o confiar, o acreditar em Deus, o acreditar nas coisas de Deus, o entender que Deus é a única verdade, que Jesus Cristo é a única verdade, o único caminho e a única vida, vem pelo ouvir. Mas o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, o que gera a fé, o que gera a confiança em Deus, o que traz a vida é a palavra de Deus. Vamos para João, capítulo 6, e o versículo aqui eu coloquei 68, né? Mas não é, enfim. João, capítulo 6, um versículo eu corrijo na descrição do vídeo, tá? Senhor, para quem iremos nós? É uma pergunta. Aqui os discípulos estão diante de Deus, Deus ele estão diante de Jesus, Jesus acaba de despedir a multidão, né? E Jesus pergunta para eles: vocês também não vão? Aí eles vão lá e, né, João, né, não sei qual foi o discípulo que falou isso, né, mas depois eu vou deixar bem tranquilo, bem explicadinho aí na descrição. Ele solta essa pérola, né? Ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Basicamente, Senhor, eu vou procurar quem? Eu vou me comunicar com quem? Qual é o outro lugar do mundo que eu possa ir? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida, que traz vida para mim, que realmente me dá um sentido para mim, que mostra o caminho que eu devo seguir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, a palavra de vida eterna. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e capacita o homem de Deus para toda boa obra. Toda a escritura. A Bíblia por completo, ela é inspirada por Deus. Foi escrita por mãos de homens, mas a inspiração não veio dos homens. As palavras vieram do próprio Deus. Por isso,
inspirada por Deus. As palavras não vêm do homem. Isso mostra também o quanto que o homem não tem capacidade de escrever uma palavra como essa. O homem em sã consciência nunca conseguiria escrever palavras como essa. Nunca. Vamos para o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Imagina que nós estamos caminhando, que nós temos um caminho pela frente. E esse caminho é escuro, nós estamos cegos, nós não conseguimos enxergar. E o salmista diz que a lâmpada para os pés dele, que ilumina os seus pés, que faz ele enxergar os seus próprios pés, para ver onde que ele está pisando, o caminho, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Só nessa pequena demonstração de versículos, a gente consegue entender o quão importante, edificante e transformadora é a palavra de Deus. Eu poderia falar até outros versículos aqui, né? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, mais penetrante, né? Como uma espada de dois gumes, né? Que penetra na divisão do espírito e da alma. Mais penetrante que uma espada de dois gumes. Mas, e os versículos dos louvores? Luiz, você está me fazendo entender que o louvor não tem importância, negativo. E eu trouxe para vocês também outros versículos que contribuem com os cânticos e com os louvores. Vamos lá para Efésios, capítulo 5, versículo 19. Falando entre si com salmos, salmos eram poemas, cânticos também, inspirados. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, canções espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí a gente vai para Colossenses 3,16, que é o checkmate aqui sobre essa nossa explicação entre o que é mais importante. Não sobre o qual é efetivo e qual não é efetivo, ou querendo retirar a importância do louvor, negativo. Eu estou colocando para você em pauta a sequência correta. A palavra, ela é a base. Os louvores vêm como os suportes, os outros componentes que somam para a edificação e fortalecimento do povo de Deus, que somam para contribuir com a sua edificação com você. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O mesmo versículo, tá? Colossenses 3,16. Olha a continuação. Ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Cabe a gente dividir esse versículo em duas partes, tá? Primeiro de tudo, é um mandamento. Ensinem-se, acolhem-se, aconselhem-se. Ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Bom, meus amigos, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo, pelo menos nas igrejas que eu frequento, né, sou assembleano, sou da Assembleia de Deus, nós temos muito louvor. Chega a ser muito louvor. Temos em alguns lugares 3 horas de culto. Agora eu estou no Rio Grande do Sul, né? Mas varia a questão de horários de culto, né? No país todo, varia muito. Porém, nas igrejas que eu tenho congregado, nos cultos que eu tenho participado, nós temos muito foco no louvor, e a palavra é 30 minutos. Aqui onde eu tô congregando aqui, né, com os irmãos aqui da cidade de Carazinho, a gente tem mais um tempo maior, né, um tempo até considerado para a pregação, para a palavra em si. A gente tem 1 hora, né?
que já é muito bacana, já é um tempo bom, mas ainda assim é pouco, né? Quando se trata de revelação e de tempo para ensinar e edificar as pessoas que estão ali para ouvir e serem abastecidas da palavra. O pregador tem que fazer um esforço muito imenso para resumir todo um conteúdo que provém da parte de Deus e colocar na mente das pessoas. Não tem como a gente querer resumir palavras de um Deus eterno em 30 minutos de culto. A gente precisa de tempo, essa é a verdade. E isso está acontecendo não somente na Assembleia, tá? Tem muitas outras denominações, enfim, diversas outras igrejas, Lagoinha, Batista, enfim, que parece que o foco de todos os jovens, adolescentes, é louvor. Adolescentes e jovens que estão me escutando, que pararam nesse vídeo aqui, eu não estou dizendo para vocês que o louvor não é importante. Eu estou dizendo para vocês que mais importante do que o louvor é a palavra de Deus. Os dois se somam, os dois não entram em conflito, os dois são importantes. Mas a palavra de Deus é o mais importante. A palavra de Deus, a gente acabou de ler, é o que traz vida. A palavra de Deus ela é apropriada para fazer com que aquele que está com a Bíblia na mão, aquele que está estudando, seja apto para fazer boas obras. A palavra de Deus, a sua fé só provém da palavra de Deus. Essa é a questão. Jovem, hoje, o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo não é para querer menosprezar louvor e colocar todo o foco só na palavra. Mas o meu foco principal aqui com esse vídeo é fazer você entender que os nossos cultos estão recheados de louvores, mas a gente não está se abastecendo do principal, que é a palavra, que é a Bíblia, que é a meditação, que é a busca por Deus, que é a busca por conhecer mais a Deus, conhecer as coisas de Deus. Aprender a examinarmos a nós mesmos por meio da palavra. Amar as coisas de Deus. E a gente só consegue fazer isso, só conhece conhecer a Deus, estar presente com Deus, refletindo na palavra de vida, quando a gente se coloca à disposição para abrir a Bíblia e gastar tempo aqui. E gastar tempo lendo, gastar tempo refletindo, meditando. Oração é importante, louvor é importante, jejum é muito importante. Só que nada disso vai fazer sentido se você não tem uma base sólida que realmente fortalece a sua fé, que é a palavra de Deus. Eu sei que pelo menos um jovem, pelo menos uma pessoa que parar nesse vídeo aqui, vai entender o que eu estou querendo dizer. O único meio que você tem para conhecer o Deus que você serve e as coisas de Deus, e amar também as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus detesta, e conseguir examinar você mesmo e ver se você está caminhando de acordo com aquilo que Deus colocou como correto, e se você realmente está amando a Deus, é o quanto você tem fome e se disponibiliza para ler a palavra, para passar tempo com Ele. Se você crê que isso aqui é a palavra de Deus, se você acredita que essa palavra vem de Deus, você não vai querer estar longe dela, você vai querer ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Você vai querer gastar tempo para entender aquilo que Deus quer passar para nós. E o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai iluminar sua mente. Você vai ter a fome, você vai querer. Você não vai se importar com o que o mundo diz, com as coisas que o mundo prega sobre você. Você tem que entender, jovem, que quando você realmente se diz e se chamar cristão de verdade, o mundo não vai gostar de você, o mundo não vai te aprovar. O mundo vai te caluniar, vai caçar você, assim como caçou Jesus Cristo. As palavras da verdade incomodam. Vai chegar um tempo em que não vão suportar a verdade da Bíblia e vão querer achar igrejas que pregam aquilo que elas querem ouvir. Esse tempo já chegou. Ninguém gosta mais de ser repreendido, ninguém gosta mais de ouvir a verdade. E a verdade é a palavra. Entra no seu quarto, jovem, e gasta tempo aqui, gasta tempo lendo. Eu sei que você tem outras atividades, tem sonhos, tem projetos, mas olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e na oportunidade que você vai ter depois da vida de estar eternamente com Deus e conhecer a Deus, é muito maior do que conquistar seu carro, sua casa, seu diploma. No final de tudo,
Isso aqui é vão, você vai morrer, as pessoas vão esquecer de você. Tudo vai se apagar, tudo é fútil e vão. Mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. Reflete, eu não estou falando, eu poderia estar pregando outra coisa, falando de outra coisa aqui, falando de carros, falando de futebol. Por que que um jovem, pensa comigo, pensa, reflete. Por que que um jovem de 23 anos de idade está gravando um vídeo num ambiente totalmente isolado para falar da palavra de Deus? Ele é doido? Ele é doente? Pra quê? O que ele quer dizer comigo? Eu quero viver minha vida, eu quero fumar, eu quero me prostituir, tá bom, pode fazer isso. Mas no final você vai ver que é passageiro, você vai querer mais de novo. Agora, no último vídeo que eu postei falando sobre o pecado, eu expliquei e disse que o pecado faz separação, ele fez separação. Quando o homem pecou, o pecado fez separação entre mim e você, de Deus. Ele fez separação, perdão, ele fez separação de nós para Deus. Separou, colocou uma divisória. O que o homem sente de necessidade, de angústia, é a falta de Deus. Nós precisamos de Deus. Pode ser falta de vitamina, pode ser coisas de saúde, pode sim. Você está com mal-estar porque você não está se cuidando bem, está se alimentando bem, pode sim. Mas no final de tudo, o pecado fez separação de nós e Deus. A gente não está preocupado, o ser humano não está preocupado com o jardim do Éden, eu não quero saber do jardim. O que tinha de maior valor no jardim era Deus. Deus descia à tarde para conversar com o homem. Eu não vou mais estender minhas palavras. Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que você possa abrir seus olhos e enxergar o que eu estou enxergando. Deus abençoe.